Há 7 minutos, Zelensky está viajando para Moscou. Este é o único cenário possível para o fim da guerra. A Ucrânia deu um sinal. Lukashenko está a inverter a situação. A oposição está tomando poder em suas próprias mãos. Preparam a derrubada de Lukashenko. Minsk treme ante mudanças. A Moldávia paralisou em expectativa. As forças armadas da Ucrânia tomarão a Transnistria de Putin. Macron está assumindo controle. Mísseis e aviões franceses foram colocados em prontidão de combate. A Ucrânia vai receber trunfo do parceiro. Isso já é sentido na linha de frente. Ataques precisos estão destruindo tudo pelo caminho. Agora é oficial. A ofensiva do inimigo fracassou. E além disso, há problemas internos na Rússia. Os russos agora vivem como pessoa das cavernas. Vídeo. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Choque. Zelensky vai até Putin em Moscou. As negociações estão chegando à reta final. Declarações de ambos os lados que gelam o sangue nas veias. A Rússia planejou algo terrível. A Ucrânia está colocando seu plano em ação. Trump deu sinal. O destino das Forças Armadas e do Donbass está sendo decidido agora mesmo. Fique por dentro em primeira mão. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Sibirra, declarou que o presidente Zelensky está pronto para um encontro pessoal com Putin para resolver questões sobre os territórios e o futuro controle das Forças Armadas. Segundo especialistas, essa declaração não deve ser interpretada literalmente. Quando Zelensky aceita se reunir com Putin, entende que é mera formalidade. Eu tô pronto. E vocês? A mensagem principal de Zelensky foi dita antes. Já nos comprometemos. Russos, cedam agora. Aceitamos o cessar-fogo, aceitando parte da Ucrânia sob sua ocupação temporária. É um grande compromisso. As notícias sobre um possível encontro entre Zelensky e Putin aparecem periodicamente desde que o presidente dos EUA, Trump, quis organizá-lo pessoalmente. Eles devem se encontrar, mas não definimos o local. Conversamos bem com o presidente Putin e agora temos a chance de finalizar isso. Esse caminho será longo e continua sendo longo, mas há uma chance de que o encontro aconteça em breve. Depois disso, Putin declarou abertamente que não haveria benefício em um encontro, já que ele não quer desistir de seus planos de ocupar a Ucrânia. Da mesma forma, recentemente, a liderança do regime de Kiev, para dizer o mínimo, falou de nós de forma nada lisonjeira e descartou qualquer possibilidade de contatos diretos. Agora vemos que eles estão pedindo por esses contatos. De qualquer forma, eu proponho. Não vejo muito sentido nisso. Por quê? Porque é praticamente impossível chegar a um acordo com o lado ucraniano, com raras exceções. Se até o próprio Trump diz que Zelensky e Putin se odeiam, como é que eles podem chegar a um acordo? Tá bom, vão organizar um encontro entre eles. E daí? Esse encontro vai trazer a paz. Se a posição do Putin não mudar, ou a do Zelensky, então não vai haver nenhum avanço. Mas, por outro lado, o ditador russo tem medo da reação do presidente dos Estados Unidos e literalmente se contorce como um peixe fora d'água. Toda vez que ele começa a mesma ladainha dizendo que está de acordo com tudo, mas só em Moscou, entendendo perfeitamente que ninguém vai para a Rússia. A Ucrânia quer esse encontro. E está propondo esse encontro. Eu disse, estou pronto. Por favor, venham, nós com certeza. Vamos garantir todas as condições para o trabalho e a segurança. A garantia é de 100%. Mas se nos dizem, queremos um encontro com vocês, então vocês é que devem ir até lá para esse encontro. Mas me parece que isso é simplesmente inútil. Para o Putin, é muito importante sustentar essa ideia por um motivo simples. Ele quer dizer que, com suas negociações de paz, está fazendo um favor ao Trump. Na verdade, eu não preciso de nenhuma negociação de paz. De qualquer forma, eu vou conquistar toda a Ucrânia mais cedo ou mais tarde. Mas eu, já que te considero, estou pronto para acontecer, se eles ao menos se envolverem com a condição. Quanto ao presidente ucraniano, ele já declarou várias vezes que está pronto para se encontrar qualquer momento em qualquer país neutro, se isso ajudar a acabar com a guerra. Quanto ao encontro, o encontro é necessário. Não se trata de vontade, mas sim de necessidade. Nós apoiamos em qualquer formato, tanto o encontro tripartite quanto bilateral. Eu acredito que a Rússia está fazendo de tudo para adiar. Até agora, não vemos vontade da parte deles. O fim da guerra.
E quanto aos encontros, eu acredito que líderes adultos, encontros desse nível devem resultar em algum tipo de resultado. De preferência, o fim da guerra. Claro, parte dos especialistas é bastante cética em relação à ideia de um encontro entre Zelensky e o ditador russo. O encontro pessoal por si só não vai resolver nada. Além disso, pode até piorar a situação, porque existe uma rejeição mútua, uma emoção mútua de ódio. E isso é ódio. E não é só entre os dois líderes, mas já entre os dois povos dos países em guerra. Por isso, acredito que esse encontro não será um momento decisivo para uma virada. Talvez em 2022. Isso até poderia ajudar de alguma forma. Agora, nem isso. Mas alguns analistas ainda acreditam que surgiu a possibilidade de um encontro. Mas só se a próxima rodada de negociações for bem sucedida e pontos concretos do plano de paz forem acordados. Urgente! A Ucrânia voltou sua atenção para os vizinhos. Zelensky aperta a mão da oposição bielorrussa. Um golpe está se formando em Minsk. Lukashenko está se perdendo no turbilhão dos acontecimentos. A ditadura está perdendo influência. Moscou está nervosa. Kiev coloca a mão no ombro de mais um país. As forças armadas da Ucrânia vão libertar a Transnistria do jugo de Putin? Detalhes chocantes, não perca a seguir. Lukashenko, o chamado presidente, e a Ucrânia, assim como outros países da UE, não reconhecem sua legitimidade. A Bielorrússia moderna perdeu sua soberania e se transformou em um governo geral da Rússia. O regime de Lukashenko e ele pessoalmente devem ser responsabilizados por cumplicidade na agressão russa. A posição de Kiev em relação aos vizinhos foi expressa em uma grande entrevista ao portal European Pravda pelo chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Andriy Sybiha. Acreditamos que chegará o momento em que Belarus, uma Belarus democrática, se tornará o quarto participante do Triângulo de Lublin. Agora recebi uma missão do presidente, nomear um representante especial e, em breve, apresentarei uma candidatura para consideração. Ainda estamos definindo o nome desse cargo, mas será um funcionário autorizado para contatos com as forças democráticas da Belarus. Recentemente, durante uma visita à Lituânia, a equipe de Volodymyr Zelensky realizou, de fato, um gesto diplomático e, pela primeira vez, estabeleceu contato público com o chamado governo. No exílio, sob o foco das câmeras de televisão, o presidente ucraniano se encontrou com a chefe do Gabinete de Transição Unificado da Bielorrússia, Svetlana Tsikhanouskaya. Um terço do discurso feito pelo presidente ucraniano na Lituânia foi dedicado à Bielorrússia. Na página de Tsikhanouskaya, ao descrever o encontro, foram feitos elogios não só a Zelensky, mas também a Kirilo Budanov. No contexto do apoio dos serviços secretos ucranianos à libertação de presos políticos bielorrussos em meados de dezembro de 2025. O presidente ucraniano convidou Svetlana Tsikhanouskaya para Kiev. Ainda não se sabe exatamente quando a visita acontecerá. Foi um momento político cuidadosamente planejado. Quais encontros deveriam acontecer? Nós, que queremos que Belarus seja democrática, e também o encontro que deveria acontecer com o regime em Minsk. Mas não apenas o encontro em Vilnius. Sinais de alerta para o regime em Minsk soaram do coração de Kiev. No 11º aniversário da morte do bielorrusso Mikhail Zhiznesky, um dos primeiros a morrer no Maidan em 2014, uma marcha de bielorrussos percorreu o centro da capital ucraniana em memória de Mikhail e de todos os compatriotas que defenderam a liberdade da Ucrânia contra os ocupantes russos. Glória, glória, glória eterna aos heróis de Zhiznesky. Além disso, o Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, anunciou a descoberta de uma agente da KGB recrutada pelos serviços secretos bielorrussos ainda em 2015. A mulher trabalhava em um dos canais de TV do compadre de Putin e em 2020 foi novamente enviada para a Ucrânia, onde conseguiu emprego em um dos meios de comunicação nacionais. O SBU divulgou trechos das conversas da detida com os curadores bielorrussos, assim como tentativas de recrutar um militar das Forças de Defesa da Ucrânia. Isso não é a KGB, são diferentes tipos de sugestão. Ninguém mais vai me tocar nesta vida. Pessoalmente, pra mim isso é bom. Ninguém vai te tocar. Tá sob a garantia de todas as conexões, todas as minhas pessoais e assim por diante. Ninguém te trocou. Isso mesmo. Temer? Você tá trabalhando? Sim, exatamente agora mesmo.
E com 70 anos de vasta experiência, eles possuem... Já deveria estar claro. O Serviço de Segurança da Ucrânia deixou claro para Minsk que sabe sobre as viagens da agente para a Europa, suas tarefas na Ucrânia e que a maior parte de seus relatórios é falsa. Os funcionários do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Direção Principal de Inteligência iniciaram com a agente bielorrussa um jogo operacional de longa duração, que permitiu não só documentar cada passo dela, mas também, através dela, desinformar regularmente o serviço secreto bielorrusso. A chancelaria ucraniana esclarece que há novos indícios na Bielorrússia de apoio à agressão russa. Cada episódio é documentado juridicamente para futuras sanções. Recentemente, autoridades ucranianas têm falado sobre o futuro da Bielorrússia e da Moldávia. O chefe da diplomacia, ao ser questionado se Kiev cogita ajuda militar para desocupar a Transnistria, não negou. Isso continua sendo um direito. Chisilau. Ao mesmo tempo, ambos os países estão cada vez mais conscientes da presença das tropas russas. Este território representa uma ameaça à segurança nacional tanto da Moldávia quanto da Ucrânia. O sensacional arsenal militar da França já está em ação na Ucrânia. Macron está carregando uma arma que pode mudar o jogo. Munições, mísseis e aviões lendários. Todo esse poder de ataque está sendo enviado para proteger os ucranianos. As redes cortam o céu e mostram a Putin que chegou a hora do acerto de contas. Paris está iniciando um movimento que levará Kiev à vitória. Vamos contar o que isso significa em instantes. Ucrânia e França estão fortalecendo a cooperação militar. Sedorov e Catherine Valtrin trataram de defesa aérea, mísseis e aviões Mirage 2000A5. A nação da Ucrânia pode continuar a contar plenamente com o apoio inabalável da França para se proteger contra a agressão russa e para finalmente alcançar uma paz que seja verdadeiramente justa, sólida e duradoura para todo o seu povo. Para criar as condições necessárias para o futuro, garantias de segurança extremamente sólidas e totalmente confiáveis, conforme escreveu detalhadamente o oficial Valtrin em sua conta oficial na rede social X imediatamente após a conclusão desta importante conversa diplomática. Ele enfatizou categoricamente que eles não pretendem ir a lugar nenhum no futuro próximo. Por isso, eu acho que, apesar das tentativas de estabelecer um diálogo com a Rússia, que vemos constantemente por parte da França, a base dessas tentativas não é alguma simpatia pela Rússia, mas sim o desejo de parecer um jogador na arena política global. Também foi anunciado que a França irá fornecer mísseis adicionais de fabricação própria e caças. Isso vai acontecer em breve. Em primeiro lugar, é preciso entender que, ao longo dos 4 anos de guerra em grande escala, a França tentou repetidamente ser o jogador mais ativo no apoio à Ucrânia e propôs ideias que diferiam significativamente das ideias que os Estados Unidos tinham durante a administração anterior e do Reino Unido, que também, às vezes, foi e continua sendo líder no apoio à Ucrânia. Sedorov agradeceu à França pela cooperação e pelo apoio vital às capacidades de defesa aérea e aviação ucranianas. Segundo ele, essa parceria já está funcionando para proteger... O céu ucraniano é hoje um símbolo crucial de soberania e resistência. O monitoramento constante e a defesa do espaço aéreo refletem a determinação do povo em proteger cada centímetro de seu território contra ameaças externas. Ou seja, agora, quando todos pensam que sem o ZEUA a Ucrânia pode não conseguir sustentar a guerra, a França diz, bem, nós vamos substituir o ZEUA. Vocês acham que isso é impossível, mas nós achamos que é possível. No momento, os franceses podem reforçar os ucranianos com sistemas de defesa antiaérea e enfrentar novas ameaças tecnológicas. Por isso, eu acho que é isso. O desejo demonstrativo de mostrar ao ZEUA que é possível resolver as questões mesmo sem eles determina esse tipo de... Além disso, Ucrânia e França discutiram o tema do combate à frota sombra russa. O ministro da Defesa ucraniano convidou sua colega francesa para visitar Kiev. Asfal estão elevando seus ataques a um novo patamar. A limpeza dos caminhos para a libertação do Donbass começou.
Depósitos de munição estão explodindo e os soldados de Putin estão indo encontrar Kobson. Eles fazem a terra explodir sobre os pés do inimigo. A caça aos equipamentos do inimigo foi iniciada. O serviço de segurança da Ucrânia está batendo a aviação de Putin. Parece que os russos estão presos em um ciclo vicioso. A ofensiva contra a Ucrânia está sufocando neste exato momento. Toda a verdade sobre como está acontecendo a luta contra o inimigo você confere na reportagem a seguir. Não passa um dia sem que mais uma refinaria russa de petróleo seja atingida. Desta vez, foi a base de petróleo de Kokholskaya que entrou na mira, na região de Voronezh. As forças de defesa da Ucrânia atacaram a base de petróleo de Kokholskaya, na região de Voronezh, na Rússia. Foi confirmado o incêndio de produtos petrolíferos. Observa-se fumaça densa e os resultados ainda estão sendo apurados. Além disso, segundo o relatório do Estado-Maior, como parte das medidas para reduzir as capacidades ofensivas do agressor russo, também foram realizados ataques contra uma série de alvos em territórios temporariamente ocupados da Ucrânia e no território proveniente do território da Rússia. Assim, na região de Donetsk foi atingida uma concentração de tropas e um posto de comando inimigo. Entre outras coisas, o inimigo perdeu um depósito de munições na região de Nizhnyaya Dovanka, em território temporariamente ocupado da região de Lugansk. Concentração de tropas do inimigo na região do povoado de Guiaipoli, na parte ocupada da região de Zaporizhia, e do posto de comando do batalhão na região de Berezovoye, na parte ocupada da região de Dnipropetrovsk. Além disso, foi registrado um acerto na concentração de tropas inimigas no povoado de Kolotilivka, na região de Belgorod, na Rússia. Além disso, foram atualizados os resultados do recente ataque ao terminal de petróleo e às instalações da Neftegaz no Krai de Krasnodar, na Rússia. Foi confirmando um incêndio em uma área de cerca de 6.200 metros quadrados e danos a 3 reservatórios. As forças de defesa da Ucrânia continuarão a realizar sistematicamente ações voltadas para enfraquecer as capacidades ofensivas e reduzir o potencial militar e econômico do inimigo, com o objetivo de forçar a Federação Russa a cessar sua agressão armada contra a Ucrânia. Mais novidades em breve. O terceiro corpo do exército é agora responsável por essa continuidade. Ele não dá aos ocupantes a chance de escapar em direção ao estuário. Os operadores de drones atingem com precisão casas e plantações onde há concentração de inimigos, não deixando nenhuma chance ao adversário. E aqui já estamos no setor de Pokrovsk da linha de frente, região de Donetsk. Imagens épicas da destruição dos ocupantes russos e de seu equipamento foram gentilmente compartilhadas pelos operadores de drones do batalhão de UAVS Chercheny do Vusha, da 68ª Brigada de Caçadores. Nas imagens, fica claro que os ocupantes não têm nenhuma chance contra os defensores ucranianos. Desde a caça ao efetivo inimigo, até um safari contra os equipamentos caros dos ocupantes. Assim, recentemente, drones FPV ucranianos destruíram o mais novo sistema de guerra eletrônica inimigo, o Rada-2. O complexo russo de guerra eletrônica, criado para inutilizar a comunicação via satélite, não representa mais uma ameaça. Assim, em questão de minutos, mais um brinquedinho caro do Kremlin virou sucata. Monte de ferro velho que não serve pra mais nada. As perdas do exército russo em equipamentos e pessoal são simplesmente chocantes. 5 aeródromos, menos 15 aeronaves e uma perda irreversível de mais de $1 bilhão. E tudo isso é mérito apenas do Serviço de Segurança da Ucrânia. O inimigo se acostumou a se sentir seguro, bem na retaguarda. Mas para os agentes especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia, a distância já não faz diferença. Só no ano passado, 5 aeródromos militares foram atingidos por nossos ataques com drones de longo alcance. O resultado é de 15 unidades de aeronave. O inimigo não subirá mais aos céus.
Imagens exclusivas, divulgadas pelo SBU, registraram o momento em que 11 caças e bombardeiros foram atingidos. São parentes, Su-30. Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31, 3 helicópteros Mi-28, Mi-26 e Mi-8, além de pelo menos uma aeronave de transporte AN-26. Juntamente com os equipamentos, depósitos de munição e combustível foram incendiados em aeródromos russos. Dessa forma, a Alfa-SB causou prejuízos ao inimigo, em mais de $1 bilhão americanos. Na guerra iniciada por Putin na Ucrânia, o homem do bunker não tem mais nada de que se gabar. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais atualizou a tabela do ritmo dos avanços em grandes batalhas, começando pela Primeira Guerra Mundial. Os analistas incluíram as atuais tentativas russas de atacar as posições ucranianas na lista das mais lentas de toda a história das guerras. Nos gráficos, fica claro que já são quase 4 anos de guerra. A Rússia avança em um ritmo que, no contexto histórico, parece insignificante e não levou ao alcance dos objetivos estratégicos declarados. Na análise também foi incluído o período de Chasiv-Yar e a Batalha por Pokrovsk foi destacada como uma batalha separada. Como resultado, 3 operações russas em andamento entraram imediatamente para a lista das mais lentas da história. As mais lentas. Em Chasiv-Yar, o avanço é de cerca de 15 metros por dia. Em quase 2 anos, isso dá aproximadamente 10 quilômetros. Na região de Kupiansk, o ritmo é de cerca de 23 metros por dia. Próximo a Pokrovsk, o ataque está ocorrendo a uma velocidade de cerca de 70 metros a cada 24 horas. Este plano significa que a Rússia perdeu 1.500.000 pessoas, destruiu sua economia, ganhou mais 2 países da OTAN dentro de suas fronteiras, transformou a Ucrânia em um dos exércitos mais formidáveis do mundo e também perdeu influência na Síria, Armênia, Azerbaijão e Venezuela, e em muitos outros lugares também. Mesmo os trechos mais rápidos do avanço russo hoje parecem lentos se comparados a outras operações militares. Por exemplo, na região de Guliaipole, o avanço é de cerca de 300 metros por dia. Isso ainda é quase metade do ritmo do avanço ucraniano durante a libertação de Kherson em 2022. Na Rússia, começou uma agitação feroz. Postes de eletricidade estão caindo e oleodutos estouram num piscar de olhos. As regiões estão congelando uma após a outra, esquecendo que é civilização. Luz e calor, um dorso. E tudo isso mesmo sem ataque das Forças Armadas da Ucrânia só por negligência dos próprios. O governo russo apenas dá de ombro. O modo de sobrevivência dos russos é ativado sob comando. Isso já não dá mais para esconder. Se precisa ver com seus próprios olhos. Esta é uma aula em uma escola comum em Murmansk. Não tem luz e as crianças são obrigadas a ralar nos estudos com lanternas. Este é o Liger Balas. Estamos estudando à luz de velas. E é assim que os moradores locais são obrigados a se aquecer e cozinhar no fogo, porque já faz quase uma semana que a cidade está sem eletricidade. As cidades de Murmansk e Severomorsk, com uma população total de mais de 300.000 pessoas, já estão quase uma semana sem luz e sem aquecimento. A causa não são drones da Ucrânia. As pessoas ficaram à beira da sobrevivência por causa do desabamento de 5 torres de linhas de transmissão a 7 quilômetros de Murmansk. O grande acidente aconteceu devido ao uso inadequado. Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, as torres caíram por falta de manutenção oportuna. 2 delas estavam em funcionamento desde 1966, outras 2 desde 1982 e uma desde 1988, detalhou o Comitê de Investigação. Ao mesmo tempo, a vida útil é de apenas 40 anos, após o que é necessário realizar uma inspeção técnica a cada 5 anos. Das torres, impacto na infraestrutura. O órgão identificou terceiros envolvidos. A operação dos serviços de habitação e utilidade pública já existia na época da URSS, em torno de 60%, 70%, 80%. Nas grandes cidades é um pouco menos, porque lá são destinados e investidos recursos. Moscou é uma região à parte, para lá vai mais coisa.
E quanto mais longe do centro está a cidade, menos investimentos ela recebe no setor de habitação e serviços públicos. E antes já eram destinados poucos recursos para habitação e serviços públicos. Agora estão cortando ainda mais. Mas esse está longe de ser um acidente isolado. Sim, em dezembro, na região de Altai, já aconteceram vários acidentes nas redes de aquecimento. Durante o concerto, mais de 500 prédios residenciais ficaram sem aquecimento. A principal causa da situação de emergência é o alto grau de desgaste das redes de aquecimento. Nestes dias, a temperatura do ar chegou a cair para menos 28 graus. O duto em Robsovsk foi um dos grandes acidentes de infraestrutura comuns no inverno russo. Em 25 de dezembro, 17 mil moradores de Serov, em Sverdlovsk, e 85 mil de Saratov ficaram sem aquecimento. No dia 15, um acidente em uma central de cogeração interrompeu a água quente e o aquecimento para mais de 400 mil pessoas. Rostov-on-Don. No dia 7 de dezembro, o mesmo aconteceu nas regiões de Angarsk e Irkutsk. Naquela ocasião, 167 mil moradores ficaram sem aquecimento. Problemas com eletricidade e aquecimento também aconteceram em São Petersburgo. Em janeiro, pelo menos 5 vezes o aquecimento foi interrompido em diferentes bairros da cidade. Em São Petersburgo, apagões atingiram os distritos de Krasnogvardeysk e Krasnoselsk. Devido a falhas na rede, casas ficaram sem aquecimento e água quente sob temperaturas negativas. Segundo dados oficiais do Rosstet, de 2015 a 2021, o grau de desgaste das redes elétricas aumentou 1,5 vezes, de 40% para 65%. E no final de 2024, o desgaste médio em todas as redes já era de 72%. O desgaste acentuado causou uma enorme quantidade de acidentes. No primeiro ano da guerra na Ucrânia, o aumento de acidentes no complexo de redes elétricas de distribuição da Rússia foi de mais de 58%. O motivo é a falta de dinheiro para reparos. Eles gastam esse dinheiro na guerra. Temos um subinvestimento absurdo no setor de habitação e serviços públicos. Aqui temos um subinvestimento absurdo em todas as estruturas energéticas. Ou seja, de tempos em tempos, quando acontecem acidentes em algumas localidades, é justamente nesse momento que se descobre que existe ali uma central térmica que não era reparada desde os tempos soviéticos, ou alguma outra coisa parecida. Desde 1990, basicamente, durante todo esse tempo, os investimentos nessa infraestrutura, tanto energética quanto elétrica, foram insuficientes. Para evitar acidentes semelhantes no setor de habitação e serviços públicos, seria necessário investir cerca de 10 trilhões de rublos na infraestrutura russa. O Kremlin gastou exatamente essa quantia em 2025 para financiar a guerra na Ucrânia. Esse indicador decorre de um relatório do ministro da Defesa, Andriy Bilausov, apresentado em dezembro do ano passado. Mas é improvável que o dinheiro gasto na guerra seja redirecionado para melhorar a vida dos russos. Afinal, para Putin, a guerra com a Ucrânia é muito mais importante. Sobre isso... Por hoje é só da minha parte. Estive com vocês, Darina Rutskalo. Mais notícias quentes no nosso próximo episódio. E, por enquanto, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até a próxima!